O podcast a seguir trata do lado difícil da vida do pastor. Muito se fala sobre o status, o glamour e as recompensas do pastorado. Mas e os bastidores, os confrontos, as conversas difíceis, a pressão para preparar um sermão todo domingo com pouco tempo? Sem falar de quando as finanças vão mal, sempre tem períodos de vacas magras. Nesse podcast discutiremos tudo isso e mais um pouco. Fique ligado. Então voltamos aí, Matheus, para o podcast número 55, olha quanta coisa a gente já gravou, para falar sobre o lado difícil da vida de ser pastor. Então, muitas vezes, quando o pessoal fala da vida de pastor, o pessoal lembra das coisas boas de ser pastor, os batismos, as conversões, as mudanças de vida, mas o pessoal não fala muito sobre a parte ruim de ser pastor, a parte dos conflitos, a parte que ninguém vê, aquela parte chata do trabalho que o pessoal não fala muito. E aí eu queria falar hoje sobre isso, e eu queria começar com uma pergunta que eu meio que sei já que é um tema que tu acha meio chato de fazer, uma das coisas que mais te chateiam às vezes na vida de pastor, que é conflito, lidar com conflitos. Então, conflitos entre membros ou conflitos entre líderes da igreja já estabelecidos é uma coisa que é chato de lidar. Então, como tu aborda um conflito? Vamos começar com a situação entre membros. Tem um conflito entre membros que eles não conseguiram resolver entre si, e aí já teve outros que tentaram resolver, talvez um líder ali de cultivo não resolveu, e aí cai para ti. Como é que tu começa a abordar essa situação? Bom, é interessante a gente ter esse assunto, porque muitas vezes as pessoas, quando elas olham de longe, né, até gente que às vezes está querendo ser pastor, né? Uhum. Eles têm uma percepção mais daquilo que se vê publicamente. O glamour da vida de pastor. O negócio tá pregando, tá dando uma aula, tá ali envolvido com as pessoas e tudo. Só que boa parte do ministério pastoral, ele acontece fora das câmeras, né? Uhum. Boa parte, tanto as questões administrativas quanto as questões resolutivas, como esse primeiro tema que a gente vai abordar agora, ele não aparece, né? E de fato, quanto menos ele aparecer, é porque mais bem sucedido você está sendo em resolver aquilo ali, né? Uhum. E aí isso é um risco, principalmente para aqueles que querem virar pastor, que eu percebo que muitas vezes o cara vira pastor, né? E às vezes, como ele não tinha essa perspectiva antes, ele não só não sabe muito bem como lidar com isso, como ele não faz. E muitos pastores, eles têm vivido ali os seus ministérios com as suas principais ações sendo pregar no domingo, fazer um culto na terça, uma reunião na quinta, às vezes aconselhar algumas pessoas ali no básico, pregar no domingo de novo, né? E isso tem a sua importância, mas isso não é, sei lá, nem metade do que é o ministério pastoral. Quando a gente vai falar sobre conflitos, a gente vai olhar a igreja do Novo Testamento e a gente vai perceber que ela também era cheia de conflitos. A percepção de que, não, minha igreja está com muitos conflitos, então eu acho que a gente está com um problema, eu acho que o demônio está atacando mais, ou a gente está com uma dificuldade espiritual, ela é equivocada, porque onde tem pessoas, tem conflitos, isso sempre vai acontecer. Na Bíblia a gente vê que o próprio Paulo e Barnabé, que eram os dois caras mais espetaculares, assim, da época na questão de pastoreio e plantação de igreja, entraram em conflito por causa de Marcos. Depois Paulo está escrevendo para Evode e Sintique para que elas se reconciliem, para que elas parem de brigar. João está escrevendo lá para Demétrios e Diótrefes e está querendo inclusive expulsar o Diótrefes da igreja e falando, quando eu chegar aí ele vai ver, eu vou falar com ele, e ele que se prepare, porque eu estou chegando. Então a gente vai ver que conflito é uma coisa muito comum. Paulo escreve uma carta aos Coríntios basicamente para tratar conflitos. Isso mostra para nós que, primeiro, a gente precisa aceitar que o conflito faz parte. O conflito ele não deve ser surpreendente, ele não deve ser uma coisa que você olhe, eu não acredito que isso está acontecendo. Puxa, eu jamais esperava isso daquela pessoa, daquela outra pessoa, e nem de mim mesmo. Né? Então, o primeiro ponto que ajuda a gente a
acalmar, porque para resolver isso a gente tem que estar bem e calmo, é a gente entender que ele vai acontecer. É parte do trabalho. É parte do Eu não tô trabalho. fazendo nada errado. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Segundo, ele precisa ser tratado. A gente não pode deixar que o tempo resolva ele. Pensar assim, não, com o passar do tempo as coisas vão acalmar, as pessoas vão se tranquilizar. Né? Eu já tive ações assim, erradas, né? De pensar que, não, as pessoas brigaram, mas naturalmente isso vai se resolver. Deixa quieto. Deixa quieto, não se envolve. Até porque quando você se envolve nos conflitos, invariavelmente, as pessoas vão achar que você está tomando partido, né? Você pode às vezes tomar partido e aí tá errado, você não deve fazer isso, embora não é algo que a gente está livre de fazer. Mas mesmo que você não tome partido, quando você começa a falar com as pessoas, você está errado nisso aqui, ou você tem que mudar isso aqui, é comum que as pessoas achem que você está tomando partido, porque muitas vezes a pessoa quando chega até o pastor com o conflito, ele não necessariamente está querendo uma solução para aquilo ali. Ele está querendo um apoio para aquilo que ele está passando, para aquilo que ele está vivendo. Ele quer desabafar, e aí ele quer que você apoie, abrace, né, traga ele, fale, não, estou com você, ele vai ver, ela vai ver. Mas a função, como é resolver o conflito, é você ajustar o que está errado naquele relacionamento para que o relacionamento volte a funcionar. E aí quando você está falando com a pessoa, cara, você está errando nisso aqui, né? Ou moça, você está errando naquilo ali, a tendência da pessoa é pensar assim, ele está protegendo o outro então. Porque se ele está falando isso aqui comigo, ele não deve estar falando para o outro. Eu queria a proteção ou o apoio. Se não está me dando o apoio, deve ser que o pastor está então dando o apoio para outra parte. Porque na nossa cabeça alguém está sempre recebendo o apoio, né? E aí é comum nesse tipo de situação que as pessoas comecem a canalizar o sentimento de tensão que até então estava para outras pessoas, para o pastor, ou para a pessoa, o líder que está resolvendo o conflito. E aí a gente precisa ter calma, porque se você não tiver calma, a tendência é que daí você fica com raiva. Aí você se irrita com a pessoa, porque a pessoa está ali, você está tomando partido por causa que você gosta mais de fulano do que de mim, ou porque você está sendo injusto. Então uma coisa que eu costumo falar, e quase sempre as pessoas têm esse tipo de pensamento, uma coisa que eu costumo falar para eles é assim, não é que eu tô tomando partido, é que agora eu tô com você. Então não adianta eu ficar falando mal de fulano para você, reforçando isso. Você já tá falando mal da pessoa. Então o que é o meu papel aqui? É falar o que você precisa fazer. Quando eu conversar com a outra pessoa, e aí eu falo para ela o que ela precisa fazer. Mas não faz sentido eu falar para você o que eu vou dizer para ela fazer, porque você não vai fazer ela fazer. Né? Então a gente precisa o tempo inteiro, e manter a calma para isso, afirmar que o compromisso é com a resolução. O compromisso não é com bem-estar, o compromisso não é com um apoio, o compromisso em resolução de conflitos não é nem com consolo da pessoa, é com a resolução. Se para a resolução acontecer precisa ter alguma ação de consolar, perfeito, você vai fazer isso. Mas o alvo é resolver. E para resolver vai incomodar, porque se as pessoas estão em conflitos, significa que elas quebraram a sincronia e ambas vão ter que mexer um pouquinho para ajustar. E aí passa a ter, às vezes, um outro problema na questão, quando você está resolvendo um conflito, que é você ajudar a pessoa a perseverar em fazer o certo, mesmo quando a outra pessoa não fizer o certo ou não responder de acordo com a expectativa que a gente tem que ela responda quando essa outra pessoa aqui estiver fazendo certo. Porque o que é muito comum? Você vai lá, senta com a pessoa e fala com ela, você então precisa agir assim, assim, assim para resolver. Aí você conversa com a outra parte, e você tem que agir assim, assim, assim para resolver. Mas a hora que elas sentam de novo, a tensão sobe e às vezes uma parte desequilibra a relação. A tendência é que a outra descamba e desequilibra também. E volta falando assim, não resolveu, né?
nós precisamos preparar as pessoas para... Você precisa manter esse comportamento certo agora por um bom tempo, ainda que a outra pessoa não se comporte como a gente espera que ela vá se comportar. E aí esse tipo de situação também às vezes traz um problema para o pastor ou para o líder que está resolvendo o conflito, porque às vezes chega um momento que você já falou para a pessoa A o que ela tem que fazer e falou para a pessoa B o que ela tinha que fazer. A pessoa A está fazendo e a B não está fazendo. Então, você vai começar a falar só com a B. Porque não tem mais nada para falar com a A, está fazendo. E aí a gente tem um pensamento que às vezes a gente aplica em relacionamentos de casais, que também às vezes a gente aplica em relacionamentos interpessoais, que a meu ver é errado, que é quando as pessoas falam assim, não, se está tendo um problema, às vezes, sei lá, se tem um divórcio, se tem um conflito, os dois estão errados. Isso não é verdade, isso é um jargão. Tem muitas situações que só uma pessoa está errada, que a outra pessoa não está errada. E a gente não pode correr o risco de levar a pessoa que não está errada a ficar se desculpando para poder... Equilibrar uma balança, assim, não parecer que está só perseguindo a outra pessoa. Exatamente. Então isso é uma ação que a gente precisa cuidar quando está resolvendo o conflito. E isso gera irritação, às vezes, na pessoa que está errada, porque aí, às vezes, reforça para ela a ideia de que o pastor ou líder está protegendo a outra parte. Porque fala, tá, mas você só fala que eu estou errado. Sim, só você está errado agora. Né? Então você precisa mudar. E isso é uma das coisas que, às vezes, dói no ego das pessoas. Então... essas são algumas ações, algumas dicas que a gente dá para poder ajudar a resolver o conflito. E quão comum é, quando tá resolvendo um conflito, chegar numa falsa resolução? Tipo assim, tá bom, mudei, tá bom, desculpa aí, me perdoa. Mas tu sabe que a pessoa tá fazendo meio de má vontade, daqui a pouco o conflito, aquela atitude dela tá ali, só que de forma dissimulada agora, de uma outra forma, mas não resolveu de fato. Isso é muito comum na resolução de conflitos e como é que tu lida com isso? Tu fica cavocando, tu fica voltando ali na ferida para ver se resolveu mesmo e se sai alguma coisa, se cutucar, o que tu faz? É extremamente comum e essa é a ação que a gente precisa ter. Nós não podemos deixar que uma falsa paz se estabeleça entre as pessoas. Então, você percebe pelo tom de voz, você percebe pelo comportamento subsequente da pessoa, né? Como que elas vão se relacionar no final de semana seguinte ou no mês seguinte. Você percebe se o conflito foi resolvido ou não. Então, dependendo do que aconteceu, não necessariamente as pessoas têm que voltar a ser melhores amigas, né? E viver coladas umas nas outras, alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas, elas precisam, pelo menos, chegar num nível que elas não se incomodem com a presença da outra pessoa. Que se elas estão agindo de uma forma e a outra pessoa chega, elas continuam agindo da mesma forma com tranquilidade, sem tensão, sem modificar nenhum tipo de situação. Se as pessoas estão brincando, que ela brinque também. Se a pessoa que ela estava chateada faz uma brincadeira, que ela ria dessa brincadeira também. Então, esse tipo de coisa vai te ajudando a medir se o que aconteceu foi uma falsa paz ou se realmente as pessoas resolveram. Falsa paz, tem que cutucar. Você tem aí a expressão que você usou, cutucar feridas, tem que mexer, você não pode, em hipótese nenhuma, deixar que isso seja o tom do relacionamento daquelas pessoas. Eu acho que isso deve ser comum quando o pastor quer evitar conflito, aceitar a falsa paz e fingir que não tá vendo e deixa rolar até estourar de novo e o cara fingir que aconteceu de novo, mas ele sabia que tinha um negócio ali. Então a gente não pode permitir isso. E existe alguma diferença, Matheus, quando é conflito entre membros, tu lida de uma forma, ou quando é conflito entre líderes de ministério, líderes de equipe, tu lida de uma forma um pouquinho diferente, ou é o mesmo processo, é a mesma coisa, a mesma abordagem? O processo e a abordagem, eles precisam ser os mesmos, a intensidade é que precisa ser diferente. Então, um problema entre os membros, a gente espera que seja talvez um pouco mais lento de se resolver, que haja
a necessidade de um aprendizado, de alguns outros princípios, de um amadurecimento. Às vezes o membro é recém-convertido, ou o membro não avançou muito na fé, e aí ele está em conflito. Então você espera que ele tenha um pouco mais de dificuldades, que você precisa definir mais conceitos e estimular mais virtudes antes que um conflito seja efetivamente resolvido. Entre os líderes, não. Espera-se que o líder seja mais maduro, que o líder já tenha desenvolvido as virtudes, que o líder já esteja levando a vida com Deus mais a sério, porque resolução de conflitos, sobretudo, é um desejo de Deus, né? Quando Paulo vai escrever a carta aos 1 Coríntios sobre a questão da ceia do Senhor, e ele fala que eles estão tomando a ceia indignamente, ele não está falando porque um é crente e o outro não é crente, ou porque um está em pecado e o outro não está em pecado, ele está falando porque as pessoas estavam brigadas, e aí elas usavam a ceia como um instrumento para aprofundar a briga que elas estavam tendo. Então a gente percebe que esse tema é um tema muito caro para Deus. Então o líder, que é o modelo, que é o exemplo, a tolerância com o conflito, ela precisa ser mais baixa. A gente precisa intensificar mais a ação, porque o jeito que o líder resolve o conflito está sendo observado também pelos liderados. Às vezes a gente acha que as pessoas não sabem dos conflitos, não sabem que o clima está tenso, não sabem o que está acontecendo. E as pessoas sabem. Quando o conflito existe, isso espalha muito rápido. E aí mesmo que as pessoas não saibam micro detalhes do que está acontecendo, elas sabem. Fulano não se dá com ciclano, né? Beltrana não está conversando com fulaninha. E as pessoas sentem isso e percebem isso. Então elas ficam observando como que o líder vai resolver aquele problema. E aí quando o líder demora a resolver, a tendência é que isso dá uma permissão para as pessoas de também conviver com aquela situação. Então, a forma de resolver ela é igual, a intensidade é que precisa ser diferente. Sim, naturalmente a expectativa vai ser mais alta com um líder que se espera que seja mais maduro e referência para as pessoas. E, Matheus, mudando agora de assunto, foi bacana esse papo sobre conflito, e agora tu falou um pouco sobre pecado. Como confrontar pecado? Isso também é um negócio que é desconfortável. Eu também converso com outros líderes de grupo caseiro e pessoas que às vezes têm dificuldade, estão vendo ali um membro patinando em alguma coisa ou pecando e o cara não tem o jeito de falar, fica cheio de dedos, pensando, o cara não vai gostar de mim, como eu abordo, com que tato eu vou abordar essa situação. Qual que é o teu processo para confrontar pecados de pessoas? Isso vai depender também do estágio de desenvolvimento da pessoa na fé, né? Então, às vezes a pessoa é recém-convertida, ela está pecando e às vezes ela nem sabia direito que aquilo é pecado. Então a abordagem é uma abordagem mais de ensino, de instrução e de apontar para a pessoa um caminho que ela precisa trilhar para resolver aquilo ali. Sempre a abordagem, ela trabalha a ideia de que não é que eu me incomodo com isso. Eu não tenho problema nenhum com você pecar, eu não tenho problema nenhum com você viver a sua vida desse jeito, mas isso é um problema de Deus, e eu não quero que você tenha um problema com Deus, eu quero que você esteja bem com Ele, eu quero que você agrade a Ele. Então você não está fazendo isso para mim, você não está fazendo isso porque é comum às vezes eu chegar num lugar e as pessoas, o pastor tá aqui, não pode, sei lá, falar palavrão, né? E aí a pessoa fala palavrão o dia inteiro, mas aí quando o pastor chega ela não fala palavrão. Então é importante a gente trazer para as pessoas essa ideia de que você não está fazendo isso para mim, você está fazendo isso para Deus. Para mim você pode falar palavrão o resto da sua vida, não afeta em nada a minha vida, mas isso te gera um problema com Deus. Então a ideia é ensino quando a pessoa é iniciante. Quando já é uma pessoa experiente, aí a Bíblia usa um termo específico para isso, que é exortação. A pessoa ela precisa, e tem um outro termo que é admoestação. A pessoa ela precisa ser confrontada. Você sabe que você está errado, você sabe que esse não é o comportamento, por que você está fazendo isso? Por que você está vivendo assim? E aí a gente precisa aplicar a sequência lá de Mateus 18. Você viu o seu irmão pecando, vai lá falar com ele, né? Ele te ouviu, acabou o assunto, você não precisa falar para mais ninguém que aquilo aconteceu. Ele não resolveu, chama mais dois, vai falar com ele. Ele não resolveu, você tem que dizer à igreja. Então você precisa chamar a liderança da igreja, um pastor, um outro líder, alguma pessoa que fala em nome da igreja, e aí aquele pecado precisa ser confrontado.
Ele não respondeu, você precisa desconsiderar aquela pessoa como crente. Considera ela como publicano e pecador. O que é a ideia disso? Ela volta a ser um alvo de evangelização. Porque como nós tratamos o publicano e o pecador, né? O fariseu rejeitava. Jesus evangelizava, acolhia e trabalhava com ele, mas não colocava esse cara para ser um discípulo. Então, a ideia do publicano e pecador nessa passagem não é que eu vou rejeitar a pessoa, mandar a pessoa embora e... Não, eu vou tratar ela como alvo de evangelização. Minhas conversas com ela vão ser, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa aceitar Jesus. Ah, mas eu aceitei. Cara, não aceitou. O estilo de vida que você está levando não bate com alguém que aceitou. Talvez você concordou, talvez você admirou, você não aceitou. Ele não é o senhor da sua vida. E aí você vai trabalhar com a pessoa nessa perspectiva. Mas aí, você falou sobre a questão do desconforto, que às vezes umas pessoas têm. O líder, ele precisa ter consciência clara que a primeira responsabilidade dele não é ser um amigo agradável das pessoas. A primeira responsabilidade dele é levar aquela pessoa para o céu e para o amadurecimento cristão. Então, muitas vezes, para isso acontecer, você tem que se abrir mão de ser uma pessoa agradável. E aí é onde entra a questão do foco. Eu olho para a pessoa, eu sei aonde Deus gostaria que ela estivesse, aonde que ela está. Então eu vou criar um mapa, uma escada para ela sair do ponto A e chegar no ponto B. E aí eu preciso seguir esse mapa, então eu vou colocar as datas que eu vou chamar essa pessoa para conversar, os ambientes que eu vou me reunir com essa pessoa, eu vou escolher de antemão as palavras que eu vou utilizar para conversar com essa pessoa, porque eu tenho um objetivo específico. Isso não pode acontecer naturalmente. Não pode seguir o fluxo. Dependendo, eu chego lá e falo, pergunto, e dependendo da resposta que ela der, eu vejo o que eu faço a seguir. Né? Então a ideia é, a gente precisa ter um plano para a vida das outras pessoas, quando a gente lidera elas. E aí esse plano vai passar também por resolução de pecados. Então também muda conforme o grau de maturidade e o cara tem que aceitar que se ele vai fazer a transição para ser um líder ou ser um pastor, ele não vai poder ser o mais amigão das pessoas. Talvez um cara que era muito carismático, paizão, aí eu vira pastor e tem que confrontar e as pessoas vão começar a olhar e dizer, virou pastor, agora acha que não sei o quê. Virou pastor e agora quer vir falar as coisas aí, confrontar. Mas o cara vai ter que estar disposto a aceitar essa mudança, que eu já vi tu contar também, que tu passou por essa mudança quando virou pastor, que tu era um cara muito carismático, amigão da galera, e fez a transição e o pessoal estranhou um pouco. Mas é o jogo. Tinha uma fase da minha vida, cara, que eu não tinha nenhum inimigo, assim. Todo mundo gostava de mim. Eu era um cara muito legal. Aí comecei a liderar. Aí comecei a ter inimigo. Aí a coisa começou a azedar um pouco. E não foi confortável, porque eu sou uma pessoa relacional, né? Eu gosto das pessoas e gosto que as pessoas gostem de mim, né? Mas precisava acontecer, pro bem delas, inclusive, né? E para aquilo que é a missão que Deus me deu. Então, a gente precisa mudar de fase. Liderança é mudança de fase. Não tem como eu continuar liderando, vivendo do jeito que eu vivia antes de liderar. Né? Então, isso passa também esse desconforto dos conflitos que as pessoas vão ter contigo porque você vai corrigi-las ou conversar com elas sobre assuntos espinhosos. E eu acho legal a gente falar isso pro pastor, que nem a gente falou antes. O pastor não achar que ele tá fazendo alguma coisa errada, porque isso está acontecendo. Será que eu tô orgulhoso e agora as pessoas não estão gostando de mim? Não, esse é o jogo. Vai criar um desconforto com pessoas que eu vou ter que confrontar e é isso aí mesmo. E um outro tema, Matheus, que é relacionado com esse que a gente está falando, a gente falou de resolução de conflito e resolver um pecado específico. Mas tem um outro processo pastoral também, que é o processo de discipulado, de levar a pessoa a dar passos além na fé, assumir responsabilidades maiores dentro da igreja, dentro do ministério. E às vezes tem pessoas que você sabe que ela podia fazer mais, que ela tem o potencial, só que ela estagna. Por algum motivo ela não quer dar um passo além de compromisso, ela sabe que talvez o passo além vai envolver mais tempo, mais esforço, mais compromisso, menos Netflix, e ela trava. E às vezes a igreja precisando de líder e a pessoa ali travada. Como é que tu lida com essas pessoas que travam no processo de discipulado e de crescimento aí na liderança?
Habitualmente a gente tenta encontrar linguagens alternativas para poder falar com a pessoa. Às vezes o problema da pessoa ter travado é porque o tipo de ação que você estava utilizando para o desenvolvimento dela não era eficaz. Então a gente precisa entender que as pessoas têm personalidades diferentes. Então você não vai falar com uma pessoa extrovertida do mesmo jeito que com uma introvertida. E às vezes a gente tem um método que a gente tenta meio que aplicar o mesmo para todo mundo. Você não vai falar com uma pessoa que é mais técnica e sistemática do jeito que você fala com a pessoa que é relacional, né? Então tem gente que você precisa sentar, abrir um computador, fazer uma planilha e criar um projeto de vida para ela. Tem gente que você tem que sair para comer um lanche, né? E inspirar ela e falar, como seria bom se você vivesse assim, não sei o quê. Então a gente precisa entender a partir de quem é a pessoa, se o método que a gente está utilizando para poder desenvolver aquela pessoa é o método adequado. Porque o que é discipulado? Discipulado é desenvolvimento, né? É você ter um plano, um projeto para aquela pessoa, né? Para que ela saia do ponto de não conheço Jesus até o ponto de levo outras pessoas a Jesus, né? Que é o processo. E uma coisa que às vezes a gente comenta aqui, né? Discipulado não é uma coisa que é para ser para sempre. Discipulado ele precisa ter um fim. As pessoas precisam se formar como discípulas e virarem apóstolas, né? Então foi o que Jesus fez com os discípulos. Ele caminhou com os discípulos por um tempo, mas eles não foram discípulos o resto da vida. Eles viraram apóstolos. Jesus chega lá no final ali na última ceia e fala com eles, eu não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo de amigos, porque vocês sabem o que eu estou fazendo, o servo não sabe o que o Senhor está fazendo. Então o processo de discipulado, ele precisa ter um princípio, meio e fim. Então, se eu quero levar uma pessoa de não crente até uma pessoa que discipula outras pessoas, eu preciso fazer isso do jeito que ela é. Quando ela estagna, primeiro passo eu estava usando o jeito certo com essa pessoa, eu estava falando a linguagem dela, eu estava abordando ela a partir do jeito que ela é, da perspectiva específica dela, né? Quando a resposta é sim, e ainda assim ela está estagnada, você precisa um dia sentar com aquela pessoa e ter uma conversa séria com ela, no sentido de assim, cara, eu queria muito que você desse esse passo, você não deu. Minha pergunta para você agora você vai dar? Porque se você não der, nosso relacionamento de discipulado vai encerrar aqui. Para que você não fique indefinidamente cuidando de pessoas que não vão e deixando para trás pessoas que iriam, se você cuidasse ou prestasse atenção naquelas pessoas. Então você pode estabelecer algumas metas com a pessoa, e se a pessoa não atingir aquelas metas, você está entendendo se ela não quer fazer isso, ela não quer avançar, ela não quer chegar lá, né? E aí então você encerra a sua ação e parte para outra. Não fique para sempre insistindo em uma pessoa por um sentimento de culpa, de se ela se perder a culpa vai ser minha, eu podia ter tentado um pouco mais e etc. Se você já fez o certo e ela não aceitou. Então anda para frente, avança e vem pro próximo e segue. Dá um ultimato. E um outro tema também que a gente tem é o cara que já concluiu o discipulado, já é um líder da igreja em algum nível, algum ministério, e ele não está performando bem. Não está performando de acordo com a expectativa, o ministério dele tem pendências que ele não está resolvendo. E aí, como que tu aborda esse confronto do líder que não está performando bem? Como é que tu faz a reunião com ele? Quais os princípios que tu segue para lidar com esse caso? Uma coisa que eu acho que é interessante é que, sim, se ele já chegou a ser líder, se ele já chegou àquela posição, é porque em algum momento ele fez bem, né? Ele teve boas atitudes, tomou boas decisões, fez um bom trabalho, pessoas o seguiram, pessoas acompanharam ele naquilo que ele estava fazendo. Então eu sempre tento mais um pouco com aquela pessoa, né? Então, às vezes ela trancou. Esses dias eu dei um exemplo aqui para os nossos líderes, né? Eu falei com eles, a gente está com a igreja em etapas de crescimento. E aí eu mostrei para eles, olha, quando a igreja estava nessa fase aqui, nós precisávamos de líderes A. E você se desenvolvia de A1 para A2. E aí você estudava um pouco mais, aprimorava, você virava A2 e ia para um líder A3. Aí a igreja cresceu.
E a gente precisou de novas estruturas. Na nova estrutura, eu não preciso de um líder A4. Eu preciso de um líder B1. Então você precisa mudar de categoria de liderança, não continuar aperfeiçoando a categoria que você estava inserido dentro dela. Então, óbvio, nós sempre vamos precisar de líderes A, mas eu também preciso de um líder B. Então, às vezes, a falta de performance acontece porque ele não mudou de categoria. Ele continuou sendo um líder A3, ele está tentando, e às vezes virou um líder A4, mas ele não conseguiu trocar de categoria, né? Aí no exemplo que eu dei para o nosso pessoal, eu fui até a D, porque eu fui mostrando que a gente teve 3 fases e a gente agora está na 4ª fase. Então agora eu preciso de líderes D1 e que depois se aperfeiçoem na linha D, né? Na estrutura D. Então eu sento normalmente com a pessoa antes e converso com ela sobre isso. Falo assim, cara, você tem sido um líder B, eu preciso de um C, você tem sido um líder C, eu preciso de um D. Você não está performando, né? Você não está conseguindo avançar. A minha pergunta é, você não quer mais? Você se sobrecarregou e está agindo errado? Ou você não dá conta de ir mais? Então, dependendo da resposta, e não é a resposta necessariamente que a pessoa te dá, né? Porque dificilmente a pessoa te dá outras respostas. Ela sempre vai falar assim, não, eu vou tentar, eu vou conseguir, não sei o quê. Mas é a resposta da prática, do que ela está vivendo. Então, por exemplo, às vezes você vai ver se o cara não quer mais. Ele não está usando o tempo dele mais para aquilo, ele não está mais apaixonado por aquilo, ele não está mais dedicado para aquilo, ele marca e desmarca, ele não participa das reuniões, ele não participa de treinamento. Então, mesmo que ele fale, não, eu quero muito e não está performando, você vai identificar, cara, ele não quer. Né? Então, a pessoa que não quer, você precisa afastar, você precisa trocar. Às vezes a resposta dele vai ser, eu não consigo. Aí você precisa identificar, eu não consigo, eu já cheguei no meu limite, e tem gente que vai ser líder B para sempre, ele nunca vai virar C. Tem gente que vai ser C para sempre, nunca vai virar D. Todos nós temos os nossos limites. Eu tenho o meu limite, eu tenho um limite particular de liderança, que o dia que eu atingir aquele ponto, não importa o que eu fizer, eu não vou passar daquilo ali. Porque faz parte dos dons e talentos que Deus nos concedeu, da nossa personalidade, do que a gente aprendeu ao longo da vida, as experiências que a gente teve na vida e tudo, elas meio que criam um fator de limitação que é aquilo ali mesmo, né? Pedro nunca ia fazer o que Paulo fez com plantação de igreja. Por mais apaixonado por Jesus, mais cheio do Espírito Santo que ele era, ele nunca ia fazer o que Paulo fez. Porque ele tinha algumas limitações que ele não passava aquelas limitações. Então ele vai trabalhar dentro de uma outra perspectiva. E aí Paulo vai trabalhar dentro daquela outra perspectiva. Então, se o cara não tem a competência para fazer, então você tem que entender. Ele não tem, eu posso dar a ele, ou ele não tem porque ele já chegou no limite dele. Então chegou no limite, é a mesma coisa. Você não vai continuar caminhando com aquela pessoa naquela posição. Você vai manter ela na categoria que ela faz parte. E ela vai ser um líder C liderando Bs e As, enquanto ele vai receber um líder D para liderar ele. Se é por falta de habilidade de conhecimento, mas pode ser aprendido, você precisa também criar um mapa para essa pessoa, de como ele desenvolve essas novas habilidades. Se é a terceira hipótese, que a pessoa está só se organizando errado, essa é a mais fácil. Porque você vai sentar com ele e aí o seu papel como líder é liderar ele na organização da agenda dele, do trabalho dele, das ações dele, das prioridades. Às vezes ele acha que a prioridade é uma coisa, você tem que mostrar para ele, não, a prioridade é isso aqui, a prioridade é outra coisa. Né? Esses dias eu tive uma conversa com um dos nossos líderes, que eu dei para ele uma ação de desenvolvimento pessoal para poder fazer, e aí ele não estava fazendo, e aí eu fui perguntar, mas por que você não está fazendo? Ele falou assim, mas eu não tenho tempo para fazer. Né? E é uma das pessoas que mais atua na nossa igreja, assim, que trabalha bastante, que dá bons resultados, etc. Eu falei, mas por que você não tem tempo? Aí ela começou a me descrever todas as coisas que estava fazendo. E aí, analisando as coisas que ela estava fazendo coisas de líder C. Que é a categoria que ela estava, mas não é a categoria que eu quero que esteja. Eu preciso que vire D. Aí eu falei assim, ó, isso aqui não é para fazer mais. Eu preciso que você separe um tempo para essa ação de desenvolvimento, porque a hora que isso acontecer, você vai produzir mais
do que continuar fazendo isso aqui, mesmo que por um tempo a gente tenha um prejuízo que essa ação não vai acontecer. Mas depois que você desenvolver, o benefício é maior do que essa ação ter acontecido até aquele momento. Né? Então você reorganiza a agenda com seus liderados. Tá curtindo esse podcast? Sabia que ele é apenas uma amostra do conteúdo que a gente tem disponível na nossa mentoria para pastores e líderes? Lá você tem acesso a mentorias mensais com o Matheus Rett, podendo discutir os problemas específicos da sua igreja e como solucioná-los. Além disso, você ganha acesso a um curso com mais de 16 horas de conteúdo sobre crescimento e revitalização de igrejas, cobrindo tudo o que você precisa saber para identificar as barreiras de crescimento da sua igreja e rompê-las. Quer saber um pouco mais? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou o link que vai estar aqui embaixo. E bora voltar para o podcast. E quando chega no ponto de ter que tirar alguém, ou ela não conseguir passar para o nível D, tem que dizer, não, vamos voltar para o C e tu fica aí com as tarefas do cargo anterior que ela estava e acha uma outra pessoa para aquele cargo que ela deveria ser capaz de fazer e não faz. Como tu conduz essa retirada de poder da pessoa para que ela não fique ressentida? Tem algum princípios que tu segue? A minha expectativa é que depois da conversa a pessoa conduza isso. Né? Então a pessoa chegue e fale com a própria equipe. Gente, a partir de agora, fulano vai fazer isso aqui, é ele que vai estar com vocês aí, à frente, blá blá blá, e tudo, que eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou ter uma outra ação, eu vou ter uma outra situação, e não sei o que, Deus te abençoe, etc. E aí a coisa siga em frente. Né? Eu tive um ministério aqui na igreja, quando a gente estava desenvolvendo, que o líder do ministério não estava fazendo. Né? E na minha leitura, não estava fazendo porque não queria. Né? Ele não estava priorizando aquilo, não estava colocando aquilo como algo realmente importante para ele executar. Daí eu tive uma conversa com ele para tirar. E ele se ressentiu, não gostou, ficou chateado e me ligou um dia e falou poucas e boas, não sei o quê, né? E aí eu tirei ele e coloquei outra pessoa para liderar, que tinha menos capacidade técnica do que aquele líder, mas tinha mais capacidade organizacional e mais vontade de fazer as coisas. Então, isso compensou a capacidade técnica daquele líder. Essa líder ficou liderando o ministério por um tempo, até que outras pessoas foram surgindo que tinham tanto a capacidade técnica para fazer, quanto desejo e tempo para poder fazer aquilo ali. E aí ela fez a transição. Aí ela falou, a partir de agora, fulano que vai ser o líder, tal, não sei o quê, maravilha, enquanto eu vou fazer outra coisa. Então, no mesmo ministério, nós vivenciamos as duas situações. Uma que foi negativa, a pessoa não estava fazendo e achou ruim de ser trocado, e uma que foi positiva porque a pessoa que substituiu o primeiro se substituiu. Então, eu sempre tento que a pessoa faça isso porque é uma situação menos, vamos dizer assim, humilhante, menos grave, ela se expõe menos naquela posição do que se ela foi tirada da situação. Quando a pessoa não aceita isso, aí tem que tirar, e aí você sabe que você vai enfrentar uma situação mais agradável. Mas assim, nunca a igreja pode ser prejudicada por conta de uma pessoa. Nunca a igreja pode deixar de avançar porque eu não quero magoar uma pessoa, eu tenho medo de perder uma pessoa. Então, uma pessoa é muito importante. E a gente precisa fazer o máximo para não perder. Mas nunca em detrimento de um grupo de pessoas. Né? Um grupo de pessoas é mais importante do que uma pessoa. Então a gente precisa ter essa coragem de agir para não deixar a coisa descambar. Mais uma vez surge essa questão da necessidade do pastor criar, parece que uma casca, uma tolerância ao conflito, ao desconforto, a pessoas não gostarem dele, para várias situações dentro da igreja. Isso aí vai ter que conviver o resto da vida, né? Se quiser ser pastor. E se quiser ficar bem e saudável, não pode ficar assumindo culpa dessas coisas. Você tem que entender, cara,
Eu não tô fazendo isso por mal, porque eu não gosto da pessoa, porque tem que ser feito. Então eu não vou ficar culpado de fazer o que tem que ser feito. Eu deveria ficar culpado de não fazer, né? Porque tem um porquê de estar fazendo aquilo ali, né? Porque não gosto da pessoa, não tem afinidade, não sei o quê. E aí entra isso também. Tem muitos líderes, muitos pastores que colocam pessoas em cargos de liderança por afinidade, por amizade, não necessariamente porque aquela pessoa tem competência para fazer aquilo ali. Agora, também uma coisa que é importante, você não substitui um líder que não está fazendo bem feito por outro que não vai fazer bem feito. Então você precisa também, quando vai substituir, entender que o próximo vai fazer melhor do que esse que está fazendo agora. Então, às vezes as pessoas ficam pensando assim, tem que substituir o líder, tem que trocar, ele não está fazendo bem feito, não sei o quê. Mas aí você vai olhar as outras opções não são melhores do que o que não está fazendo. Então você vai precisar tentar motivar e trabalhar com o que não está fazendo, às vezes até por um tempo, até que outras pessoas façam. Para mim, o exemplo claro disso na Bíblia é a ação de Davi com Joabe, né? Davi, ele não gostava de Joabe na liderança do exército, desde que o Joabe traiu ele, Davi, matando Abner. Isso foi bem no iniciozinho do reinado. Mas Davi ficou 33 anos tolerando Abner como capitão do exército, porque ele falava, a força que ele tem e o apelo que ele tem para as pessoas, o impacto de tirar ele seria maior do que o desgosto de deixar. E ele deixou o Abner até o fim da vida dele, quando ele mandou Salomão matar ele lá e não deixar que ele fosse o capitão do exército de Salomão. Né? Então isso também tem que ser pesado, você não pode tirar e ficar trocando pessoas. Né? Você precisa analisar se você tem a pessoa para poder ser colocada ali e aí você faz a troca. Vai ter que pensar estrategicamente, tolerar um pouco de desconforto por algum tempo. É. E mudando de assunto agora, Matheus, vamos falar de finanças. Então, eu acho que a maioria dos pastores aqui que vão ouvir a gente já devem ter passado por algum período de vacas magras na igreja. E é um negócio difícil, né? Ficar apertado financeiramente na igreja gera uma tensão, né? Gera uma preocupação que deve ficar na cabeça do pastor dia e noite, quando ele acorda, quando ele vai dormir. Eu sei que tu já passou por isso em fases da Igreja Betânia. Como que tu lida com uma baixa arrecadação? Com a igreja estar empatando ou às vezes nem empatando financeiramente? Como é que tu lida internamente no teu coração para tu não ficar ansioso e continuar confiando em Deus e fazendo o trabalho? E como é que tu lida externamente? Como é que tu lida com os membros e com os líderes nesses períodos? Eu tive fases, né, disso aqui na igreja. A gente passou aqui por situações, como você disse, várias vezes de vacas magras. Um dia eu estava reclamando com um líder da Betânia do passado sobre falta de dinheiro na igreja. Estava lá em Belo Horizonte e fiz uma reclamação. E ele falou para mim assim, se você estiver fazendo o que Deus quer que você esteja fazendo, nunca tem dinheiro suficiente. Então nunca vai chegar um tempo que você fala assim, agora estou fazendo tudo o que Deus quer e está sobrando dinheiro. Né? Porque se você aumentou a arrecadação, você tem que aumentar as ações. E as ações elas precisam estar sempre um passo na frente das arrecadações. Né? E a gente precisa estar avançando nesse sentido. Então, no início do meu ministério, isso me deixava muito tenso. Muito tenso. Isso me gerava um desconforto muito grande. Isso como você falou, me ocupava minha mente de noite e me gerava apreensões. Ao longo dos anos, eu fui vendo que Deus sempre supre. Sempre supre. De uma forma ou de outra, assim, de formas inimagináveis que você nem espera, Deus sempre supre. Quando eu entendi isso, há uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, mais ou menos, eu parei de perder sono por causa disso. Né? Eu passei a ter assim, cara, tá faltando, Deus vai suprir, eu vou continuar fazendo trabalho. Isso não significa ser irresponsável. Então, quando você está com a baixa arrecadação, você tem que fazer cortes no orçamento. Você precisa fazer tudo o que é necessário. Você não vai continuar gastando como estava gastando antes. Você não vai continuar comprando como estava comprando antes. Você vai ter que tomar algumas decisões, olhar assim, quais ministérios estão causando um impacto maior na vida das pessoas. Esses precisam continuar recebendo dinheiro.
Os outros, talvez, então, vou cortar um pouco mais por enquanto. E até que as coisas vão se reorganizando e você consegue voltar a utilizar o dinheiro. Eu também, particularmente, ao longo desse tempo, eu tive 2 ações maiores, algumas menores, mas 2 ações maiores de trabalhar secularmente também, como bivocacionado, usando o dinheiro que eu ganhava para poder complementar ou bancar coisas da igreja em uma fase, né, principalmente nas fases iniciais da plantação da igreja. A igreja dependia principalmente do meu salário e a oferta e dízimo que eu dava, e de um presbítero da nossa igreja que bancava mais da metade das nossas despesas, praticamente todo o valor de aluguel que a gente tinha, né? Então eu usava o trabalho secular para poder fazer essa complementação necessária. E é uma das formas que Deus deu para poder suprir aquilo ali. Então, se o líder, o pastor, precisar trabalhar para poder alimentar aquilo, ele precisa fazer. Isso também vai estar muito relacionado com a motivação do pastor. O que o pastor quer com a igreja? Se ele quer um emprego, aí beleza, se o salário não está dando, ele vai querer procurar outro lugar, porque o objetivo de a gente estar em um emprego é o salário que a gente está recebendo, e nós vemos muitos pastores que ficam transitando de igreja em igreja, mudando o tempo inteiro de ministério, porque eles estão querendo uma promoção, né? Mas se o seu objetivo está na missão, não importa se você está recebendo dali ou se você está usando o dinheiro ali que você está recebendo de outro lugar ou de outra fonte. Então, isso precisa acontecer. Então, você precisa, às vezes, colocar a mão na massa para fazer dinheiro entrar, para fazer o dinheiro acontecer. Você precisa ensinar as pessoas sobre generosidade, porque as pessoas não contribuem porque elas não aprendem a respeito disso, e elas precisam aprender a ser generosas e abandonar o pecado da avareza. Você precisa regular o orçamento. O orçamento não pode ser uma coisa solta dentro de igreja. A igreja não pode ficar devendo na praça, não pode não pagar suas contas, não pode comprar no caderninho na esquina e não pagar, e de jeito nenhum isso pode acontecer, né? Mas tudo isso você precisa fazer confiando em Deus. Deus, se você fizer direito as coisas, Deus vai suprir, né? Ele é o maior interessado em que as coisas avancem. Agora, se você fizer errado, a igreja quebra. Né? A igreja é igual empresa. Deus ele não fica sustentando indefinidamente uma igreja por má gestão do pastor ou dos líderes daquela igreja. Igrejas quebram, e quando quebra, às vezes quebra feio, porque como a sensação é que a igreja não é ninguém, né? Não é uma pessoa ou não é uma empresa de uma pessoa, ninguém vai ficar negativado. Às vezes o líder vai deixando a igreja ir para o vermelho até ficar completamente insustentável, e isso não pode acontecer. E tu citou o negócio sobre não ser irresponsável com as finanças da igreja, mas tu também falou da igreja estar sempre um passo além do nível que ela está, almejando um negócio além. E isso cria um limiar ali entre o que é o ser irresponsável, mas daqui a pouco não está sendo ousado o suficiente, ou às vezes eu estou sendo ousado demais ao ponto de ser irresponsável com as finanças. Onde que está essa linha de corte para saber se eu estou administrando bem ou mal? Quando a igreja está avançando, normalmente você tem uma previsão de crescimento, você tem uma expectativa que te ajuda. Você vai fazer um levantamento estatístico ali dos anos anteriores, e isso vai te ajudar a entender assim, cara, habitualmente minha igreja cresce, sei lá, a arrecadação aumenta 10% a cada 6 meses, vamos colocar assim. Então, se eu estou ganhando 10 mil, isso significa que eu poderia ir para 11 mil de ações, porque isso vai fazer com que eu continue crescendo. Se eu estou ganhando 10 mil e eu passar a gastar 9 mil para sempre, isso significa que eu estou dando manutenção naquilo que está acontecendo, porque 9 mil supre o que está acontecendo. 11 mil supre o que está acontecendo e paga o que precisaria acontecer. Então, a ideia é que você faça uma análise dessa projeção de avanço, de crescimento que você tem, e invista para aquilo ali acontecer. Em alguns momentos, você faz o investimento e, às vezes, a colheita demora um pouquinho. Você não
aquilo ali não se transforma em pessoas chegando e passando a contribuir imediatamente. Aí, de vez em quando, você pode ter algumas conversas com a igreja. Ó, gente, a gente precisa ter uma ação, nós não temos hoje o dinheiro suficiente para isso aqui, mas eu gostaria que a gente, esse mês, fizesse um esforço a mais para ter esse valor para a gente poder fazer essa ação, para a gente conseguir dar esse passo, para a gente conseguir avançar dessa forma. Um exemplo recente daquilo que a gente está passando aqui é o aluguel desse espaço físico que a gente está aqui hoje. Quando a gente cresceu e não cabia mais no prédio anterior, nós decidimos que tínhamos que alugar um próximo espaço. Nós poderíamos alugar um espaço intermediário que caberia no nosso orçamento, mas que nos daria um problema daqui a uns 3 a 5 anos de novo. E teria que a gente repetir de novo todo aquele processo que é desgastante de mudança e dar uma trancada até conseguir fazer a mudança, etc. Ou a gente poderia pedir um período de carência do aluguel, fazer a mudança, avançar um pouco mais para um prédio que pode nos sustentar aí 7 a 10 anos, né? E pedir a galera para dar uma força, a galera para fazer um esforcinho extra, assim, um esforcinho a mais. Então foi isso que a gente fez. Então o período de carência me ajuda a guardar um dinheiro que vai ser utilizado agora que o período de carência acabou e a arrecadação ainda não chegou no ideal para poder pagar aquilo ali, mas eu tenho ali o dinheiro no caixa para poder fazer isso que eu guardei no período da carência. Estou ainda no passo a mais. Ele não é um passo deslocado, ele é um passo a mais. Se eu precisar fazer algum corte, alguma situação, tem o que ser feito, né? Mas nós estamos sempre avançando. E na expectativa que chegaram já pessoas novas na igreja, nesses 6 meses, nesses 4 meses que a gente está aqui, que já estão contribuindo, que já estão participando. A ideia é que isso vai fazer crescer e isso vai nos ajudar a continuar dando o próximo passo, né? Então é um risco calculado, mas é um risco, né? Então você está sempre um pouco à frente. Então, se a gente tivesse ficado no prédio que a gente estava anteriormente, tivesse definido assim, vamos ter 300 membros para sempre. Cara, 300 membros é um número bacana de membros numa igreja, não é um número ruim, né? Então a gente conseguiria pagar todas as contas, a gente conseguiria fazer todas as coisas, a gente faria coisas com conforto top, ainda ia sobrar uns 5 mil reais por mês para a gente ficar guardando no caixa, acumulando, né? Daqui a 10 anos ia poder ter 1 milhão na conta, aquela coisa arada toda e não sei o quê, com a igreja com 300 membros, né? Aí ou com 280, porque não existe estagnação, né? Se você estagnar, com o passar do tempo você começa a regredir. Então, a opção que nós fizemos foi a outra, né? Nós queremos continuar avançando, então vamos investir para isso acontecer. Bons critérios. E aí, trocando de assunto, Matheus, uma outra coisa que eu também acho que todo pastor já passou por isso, é quando está preparando uma pregação, preparando um sermão, tem aquela semana que não flui, que não vem a ideia, ou ele tem uma ideia, mas ele não sabe como sair daquela ideia para chegar na aplicação e qual texto e o que ele vai fazer e trava no processo da pregação. E aí a pressão está chegando, o domingo vai vir, tendo preparado ou não o sermão, o domingo vai chegar e aí o cara tem que tirar algum coelho da cartola. Tu já deve ter passado por isso em algum momento. E como é que tu lida com esses momentos em que a preparação do sermão dá uma travada? O que tu faz? Uma coisa que ajuda muito é você não deixar para a última hora, né? É você ter uma margem, tipo assim, cara, vou começar a preparar meu sermão na terça. Mas se terça for um desses dias que a cabeça não tá muito legal e não tô conseguindo desenvolver nada, eu ainda posso preparar na quarta, né? Então eu tenho aí a quarta de espaço para isso acontecer. Numa hipótese assim das piores, eu ainda teria a quinta, né? Então o ideal é você não correr o risco de deixar isso para a última hora. Por quê? Quando dá o branco, o ideal é que você pare. Não fica tentando. Para e vai fazer outra coisa. Vai montar um outro estudo, vai visitar alguém, vai fazer um aconselhamento, vai, sei lá, dar uma passeada ali com a família, e aí você ia passear daqui a 3 dias, passei agora e daqui a 3 dias, então você faz aquilo que você
deixou de fazer aqui agora, empurra as atividades para frente, né? Mas tem dia que nem isso resolve, que realmente nada resolve. Então, busque inspiração em outros sermões. Então, você pode tirar um tempo para ouvir outros pregadores, né? Escuta um pregador aqui, um outro ali, uma mensagem aqui, coloca ali no 2.0 para você ouvir rapidinho aquela mensagem e começa a pensar, ele abordou isso aqui, ele tratou esse tema, né? Você tem mais ou menos um tema na sua mente, então veja o que outras pessoas já pregaram sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e aí você pode pegar algumas ideias dali e montar o seu, de acordo com a realidade da sua igreja, de acordo com o que está acontecendo, trazer adaptações de exemplos para a realidade da sua igreja local, né? Tendo ali, cara, que legal, ele usou esse texto fazendo essa aplicação. Então, vou fazer isso também, né? Então, isso é uma forma que você pode também se socorrer quando você estiver naquele período de seca de criatividade, assim, que sua mente não estiver produzindo nada, não é vergonha nenhuma, não é eu só faço sermões autorais e não sei o quê. O ideal é você não fazer plágios, né, de sermões, mas você pode se inspirar nos sermões de outras pessoas, de outros pastores, de outros pregadores, ver boas ideias que eles tiveram. E às vezes eu olho, estou ouvindo ali uma mensagem, uma palestra, um troço assim, eu falo assim, cara, minha igreja precisa saber disso. Né? Isso aqui é importante, isso aqui é uma preciosidade, essa informação. E aí eu vou lá e pego aquela informação, pego o texto que ele usou, adequo a realidade da igreja aqui, né? E aí um sermão que você ia demorar ali umas 5, 7 horas para preparar, você prepara em 2 horinhas ali e ele fica top. E isso é uma coisa que vários pastores famosos fazem, né? Eu li um livro do Craig Groeschel, que ele conta no livro ali que muitas vezes ele se inspirava naquele pastor, pegava o sermão do cara, porque às vezes tem coisas que tu quer falar, que isso aqui é uma verdade bíblica que a minha igreja precisa saber. Só que às vezes tem outros pastores que eles empacotam aquilo de uma forma que nossa, é isso aí, isso aqui vai grudar na cabeça das pessoas. Eu vejo que o Andy Stanley faz isso muito bem. Ele cria assim uma frase que resume um monte de coisa e fica fácil de lembrar que como o cara chegou nisso. Então, às vezes, isso aí é um atalho bacana do cara poder usar para adaptar. E quando você escuta outras pessoas pregando outras mensagens e você tem ali alguns pregadores de preferência que você fala assim, cara, esse cara aqui, ele comunica de um jeito que faz sentido para o meu público e faz sentido para mim, né? Você pegar algumas coisas, alguns insights dele, treina a sua mente para pensar assim. Então você vai vendo muitas vezes uma pessoa fazendo uma determinada coisa de uma determinada maneira. Daqui a pouco você está fazendo assim. Você já está enxergando o texto bíblico assim. Você já está conseguindo articular daquela maneira. Comunicação é linguagem. E linguagem é imitação, né? Eu falo porta, porque as pessoas lá em Minas e a minha família, quando elas vão se referir à porta, eles falam o R arrastado, né? Você fala porta, né? O porta, porta, né? Porque aqui no Sul, as pessoas com as quais você conviveu falam com um R pronunciado ali entre os dentes. Então, é imitação. Ninguém disse para mim ou para você qual é o jeito certo de falar porta. Eu imito um jeito e a minha mente funciona assim, e eu posso imitar uma pessoa de outra região do Brasil falando a palavra, mas a minha mente se adequou a pensar de um jeito. Se eu ficar muito tempo repetindo o jeito que por exemplo, fala aqui no Rio Grande do Sul, a tendência é que eu vou adequar a outra forma. Então, comunicação é linguagem, né? A maneira de eu pegar ali o texto bíblico, que é a linguagem, sintetizar isso e comunicar isso de forma aplicada é a linguagem. Então, quando a gente adota uma forma de fazer, a tendência é que você vai ficando cada vez mais fácil você se expressar daquela maneira. E vai fazer cada vez mais sentido, vai melhorar. E aí você fica mais ágil para montar um sermão, preparar uma pregação e fazer sentido para as pessoas. Esse é um exemplo legal que tu deu do pastor conseguir se auto-mentorear numa área que ele precisa melhorar, porque a gente não vai ter o Andy Stanley aqui do nosso lado para contar como é que ele faz, o que ele fez. Eu tenho o livro dele
E eu tenho as pregações dele para tentar entender como esse conceito do livro aqui ele aplica na pregação dele assistindo. Ou eu sei que tu me contou ontem isso, que tu pegava algumas pregações do Jeremias Pereira, o esboço, e assistia a pregação dele e tentando entender, cara, como que ele chegou daqui para lá? O que ele estava pensando quando ele planejou esse esboço para depois ir lá expor para fazer essa tradução no jeito de se expressar? E aí tu foi se auto-mentoreando com esses mentores não físicos, mas tu tinha as referências ali. Então isso é uma dica legal. Não sei se tu tem uma dica para os pastores que querem conduzir esse processo com eles mesmos. Assim, que dicas tu daria para eles escolherem quem imitar, como tentar absorver o estilo de outra pessoa que eles gostariam de ter? Uma coisa que é importante é a pessoa também ter clareza sobre quem é ela, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo do Jeremias. O Jeremias, para mim, é o melhor pregador da atualidade aqui no Brasil. Só que ele é um cara que ele é muito engraçado, o jeito dele falar, a maneira dele se expressar e etc. Se ele estivesse fazendo podcast aqui, o pessoal já ia estar rindo adoidado lá e eu não sou assim, né? Eu não sou uma pessoa que conta piada e as pessoas riem da piada. Às vezes, quando as pessoas riem de alguma coisa na igreja, é porque eu falei uma coisa que às vezes estava todo mundo pensando, mas ninguém tinha coragem de falar. Então as pessoas não estão rindo de mim, elas estão rindo da situação, né? Às vezes eu desvelei uma coisa que estava oculta, a pessoa olhou aquilo, e começa a rir daquele negócio. Então, ela não está rindo de mim, ela está rindo da situação. Então, a gente precisa ter noção da nossa personalidade para você não correr o risco de, gosto muito daquele pregador, eu quero fazer igual ele. Eu não consigo fazer igual o Jeremias. Então eu consigo pegar a linha de raciocínio dele, a maneira como ele expressa, coloca determinadas ideias, fala determinadas verdades e etc. E eu preciso adequar isso à minha personalidade. É diferente do Andy Stanley, por exemplo, que você citou. O Andy Stanley já é mais parecido com a minha personalidade. Já é um tom mais de professor, já é um tom mais de dar conceitos, de criar ideias, de caminhar sem ficar contando muito caso, muita história e não sei o quê, porque eu sou assim, eu não sou uma pessoa cheia de casos, né? Você vê, a gente tá aqui há sei lá quanto tempo aqui falando, eu contei acho que 2 ou 3 casos só, né? O Jeremias aqui já teria contado 15 casos. Então eu não sou assim. Então eu preciso entender que eu tenho um jeito de ser, se eu ficar do outro jeito fica artificial, fica forçado e as pessoas iam notar, pensar, que coisa esquisita que ele tá fazendo, não ia atingir o objetivo, né? Então a gente pegar alguns, como você usou a expressão, mentores, né? Alguns ajudam a gente a pensar, mas alguns têm a ver com a gente, e isso te ajuda a melhorar coisas que você já faz, te ajuda a aperfeiçoar processos que você já segue. Então é legal você ter os mentores diferentões, mas também ter uns mentores mais ou menos o seu perfil, da sua personalidade, para você poder aprimorar. Perfeito. E aí, mudando de assunto de novo, Matheus, várias coisas disso que tu citou aqui, os poucos casos que tu trouxe, mas eles também trazem isso, eles podem criar, a igreja cria várias situações que podem deixar o pastor com a sensação de sobrecarga. E aí, porque é muita coisa acontecendo, muita demanda das pessoas, muito problema para resolver, e a arrecadação financeira que não está vindo, e isso gera tensão, né? E eu sei que no passado, tu já teve um burnout, lá no começo da plantação aqui em São Leopoldo. E depois eu lembro que a gente teve uma conversa e tu me falou que hoje tu tem um nível de atividade maior do que tu tinha na época do burnout sem ter burnout. Então, alguma coisa na tua cabeça, alguma camada, alguma casca nova, um jeito de abordar a tensão e essa sobrecarga, tu criou para conseguir lidar com essa situação. E agora produzir mais do que produzir antes. Que princípios tu usou para conseguir fazer isso? Que princípios tu daria para os pastores lidarem melhor com a sobrecarga ou a sensação de sobrecarga? Uma coisa que eu observei lendo a Bíblia sobre trabalho e emoção, e depois fui ler mais alguns outros livros que trabalham nessa perspectiva, é que existe uma diferença muito grande entre o cansaço físico e o cansaço mental. O cansaço físico, ele é muito fácil de resolver. Então,
Você pega um cara que corre uma maratona, 42 quilômetros. O cara corre, ele fica exausto, ele chega em casa, ele dorme, no dia seguinte ele deita lá na banheira de gelo, ele descansa e se ele precisar correr outra maratona daqui a 3 dias, ele corre de novo, porque ele descansou. Fisicamente ele tá bem. Um jogador de basquete, é a mesma coisa, ele joga uma partida de basquete hoje, ele chega em casa, ele descansa, no dia seguinte ele joga outra partida de basquete. Né? Então tem os esportes, eles vão avaliando esse tipo de coisa. Que tipo de músculo o cara usou, em que intensidade, quanto tempo demora para o cara recuperar aquilo que ele gastou. Então o futebol recomenda que é 3 dias, embora o cara pode jogar a cada 48 horas, mas recomenda 3 dias. O basquete pode ser de um dia para o outro. O tênis é normalmente de um dia para o outro, às vezes só 2 dias de diferença. Um torneio de tênis é rapidinho. Então eu descobri e percebi isso pra mim, que uma coisa era o cansaço físico. Eu acordei um pouco mais cedo, fiquei com um pouco mais de sono durante o dia, fiz essas atividades, encontrei com essas pessoas, escrevi, preparei, tive encontros tensos, não sei o que, gastei meu cérebro e etc. No final do dia, ou à noite, quando eu chego em casa, eu tô fisicamente cansado. O que eu faço? Se eu dormir, eu vou acordar no dia seguinte fisicamente recuperado. Porque esse nível de atividade física que eu tive durante o dia, mesmo o uso do cérebro, ele não é algo que eu preciso de longos tempos de repouso. Dormir é o suficiente. Por isso que Deus definiu, você trabalha 6 dias e descansa 1. E Deus não mandou tirar férias, Deus não mandou tirar feriado, Deus não mandou 6 por 1. 6 por 1 é mais do que o suficiente. O descanso noturno para a pessoa conseguir trabalhar 6 dias seguidos e um dia para a pessoa desfrutar da vida, para a vida não ser só o trabalho, para ele curtir um pouco daquilo que está acontecendo. O grande problema é o cansaço emocional. É quando você permite que esse cansaço físico afete os seus sentimentos. E você começa a se vitimizar. Você começa a falar assim, eu não merecia estar passando por isso. Essas pessoas só me sugam. Eu faço e não avanço o quanto eu gostaria de avançar. Isso é que drena a emoção. Isso é o que gera burnout. Isso é o que faz com que a pessoa passe a ter determinados níveis de estafa acima da normalidade. E como é que a gente resolve isso? Bíblia. A Bíblia mostra para nós várias formas de como a gente pode proteger o coração da gente em relação a isso. Recentemente, nós estamos gravando isso aqui em setembro de 2024, eu preguei uma mensagem sobre ansiedade e a gente foi ver assim, o que causa ansiedade nas pessoas? Então é excesso de atividades, excesso de urgência e antecipação de sofrimento. Basicamente esse é o tripé da ansiedade. Aí você vai olhar para a vida de Jesus. Jesus era uma pessoa que tinha excesso de atividades, excesso de urgências e antecipação de sofrimento. Ele sabia como ele ia morrer, de que forma, a tortura que seria. Ele vivia lidando com as urgências das pessoas. E quando a gente olha a agenda de Jesus, Jesus não era uma pessoa que batia cartão às 8 e batia cartão às 18 e falava assim, gente, agora acabou. Ele às vezes começava alta madrugada, de manhã, e ele terminava à noitão. O que Jesus fazia quando ele tinha excesso dessas coisas? Ele orava. Quando ele estava orando, ele estava não só elevando a confiança dele em Deus, como alinhando a perspectiva dele. Cara, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu amo a Deus e amo as pessoas. Por que eu estou com excesso de atividades? Porque eu sirvo a Deus, eu quero que Deus fique feliz comigo. Deus é meu parceiro. Então, quando isso vai acontecendo, não tem mais espaço para vitimização, para autopiedade, para essa coisa de, minha vida é muito difícil, não sei o quê. Você fica empolgado, você fica feliz, você fica alegre, você fica assim, cara, fiz um monte de coisa hoje e amanhã eu vou fazer mais coisas ainda. Né? Então, isso previne burnout, estafa e esse tipo de coisa. Então, eu acho que o pastor, o líder, ele tem que trabalhar muito, bastante, mas ele precisa cuidar da alma e da mente dele. Porque esses problemas são da alma. Eu já vi gente com burnout que não trabalha quase nada.
Você vai ver o estilo de vida do cara ali, o cara, sei lá, trabalha 3, 4 horas por dia e tira um monte de férias, vive viajando para descansar e não sei o quê, e tá com burnout porque a cabeça dele tá ruim. Porque a maneira dele interpretar as coisas é negativa. Ele fica sempre, eu sou uma vítima, as pessoas estão me fazendo sofrer, elas não me merecem, não sei o quê, não sei o quê. E aí esse tipo de coisa, ou antecipações de sofrimento de forma pessimista. Então ele sofre uma coisa que não existe como se ela existisse, então ele está sempre cansado, ele está sempre angustiado, sempre ansioso, e isso que gera esses problemas. Então a Bíblia traz para nós muitos caminhos de proteção e a oração como forma de estabelecer relacionamento e confiança com Deus é uma forma maravilhosa de você conseguir controlar isso tudo. Uhum. Se tu fosse elencar os hábitos que tu mudou desde aquele burnout para hoje, tu citou oração, tem outras coisas práticas, assim, todo fim de dia eu faço isso, toda semana eu tenho momentos para isso, que previnem essa sensação de sobrecarga. Tem outras coisas? Eu tento separar alguns momentos de fazer algumas coisas que eu gosto, né, que me dão prazer ali de estar fazendo. Não é todo fim de dia, mas alguns fins de dia eu tiro para poder ter um momento para comer alguma coisa ali legal, bater um papo agradável, assistir um filme, fazer alguma coisa assim. Tento revisar com mais frequência a minha cabeça e os meus sentimentos. Quem é aqui da igreja, já foi na minha sala ali, já viu que tem um quadro pregado ali na parede com o texto de Jeremias 12:5, virou o meu versículo para a vida, né? Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Né? Então isso é na NVI. Então, para mim, esse versículo é um versículo que frequentemente, quando às vezes eu vejo que eu começo a ficar ali, minha cabeça vai ficando ruim, meu coração vai ficando pesado, eu olho para aquilo ali e aí eu realinho a minha cabeça e entendo assim, não, Deus me chamou para competir com cavalos, eu não posso cansar fazendo isso aqui. Não posso cansar correndo com homens, com atividades que são atividades normais, né? E eu acho que o pastor, ele precisa cuidar para não achar que o trabalho dele é o mais difícil do mundo, que a vida dele é o mais difícil do mundo, que tem muito médico que trabalha tanto ou bem mais que um pastor, tem muito empresário, muito profissional liberal, muita gente que trabalha de 8 às 18 vai fazer Uber até meia-noite e vai entregar iFood e não sei o quê, que trabalha bastante também, que tem muita correria, muita situação, então a gente não pode ficar se vitimizando. Né? Eu preciso tentar trabalhar tanto quanto essas pessoas e ficar bem, né? Então essa é uma das coisas que ajuda a gente a manter a cabeça legal. Ótimos hábitos. E aí, mudando de assunto novamente, Matheus, um outro tema que é um negócio tenso da vida pastoral é lidar com rebeldia, que é diferente do que a gente já falou antes. Não é um líder que está performando mal, não é um líder que tem uma situação ali para resolver. É um cara que está se voltando contra a tua liderança e talvez tentando levar outras pessoas a se voltar contra a tua liderança. Como que eu lido com esse tipo de caso? Que processos, que princípios tu usa para abordar esse tipo de situação? Cara, isso você tem que cortar rápido, muito rápido. Tipo, na primeira vez que você ouvir que isso está acontecendo. Isso também não pode entrar naquela de, o tempo vai resolver, ele tá só frustrado, ele tá só triste. Se você sabe que uma pessoa tá falando mal, tá criticando e tá começando a levar outras pessoas, no dia que você souber disso, tem que marcar uma reunião com a pessoa e com as pessoas que já foram afetadas por aquela informação, que já receberam aquela semente, né? Para não deixar germinar, ou se germinar, você matar rápido aquilo ali, ou se não matar rápido, não deixar disseminar para outras pessoas, só aquelas ali ficarem afetadas por isso. Então você precisa chamar a pessoa, você tá com a pessoa e perguntar para ela assim, por que você tá fazendo isso? Por que você tá falando? Não tô tá falando sim, eu sei o que você tá falando, né? Você não pode nesse momento ficar só tentando proteger as fontes, porque alguém vem e te conta a situação, e aí você pensa assim, eu não posso falar, que não sei o quê.
Se a pessoa te contou, você precisa falar com ela, você tem agora o compromisso de resolver isso comigo, porque você sabe disso. Então você vai caminhar comigo pra gente resolver. Tem que chamar a pessoa, sentar com ela. Por que você está fazendo isso? E imediatamente, se ela tem alguma posição de liderança, de influência sobre outras pessoas, ela precisa ser imediatamente removida. Não é nem, vou te pedir perdão agora e vou continuar onde eu tô. Não, você vai me pedir perdão agora e você não vai continuar onde você tá. Você vai produzir frutos de arrependimento. E aí, se isso acontecer, se você for em cada pessoa e dizer o que você disse, e falar que você estava errado, e isso que você está falando comigo de me pedir perdão, você falar com as pessoas também, que você está pedindo perdão, que você estava equivocado, que isso era rebeldia, que isso não se faz, que não se pode se comportar dessa maneira. Se você fizer isso, ao final de um tempo, de um período, beleza, você volta a participar, volta a liderar, volta a fazer parte daquilo que você estava fazendo. Então, rebeldia é um negócio que tem que ser rápido. A ação tem que ser muito rápida. Quando a gente olha os exemplos disso na Bíblia, a gente vê que as ações rápidas sufocaram a rebeldia. As ações lentas permitiram que a rebeldia crescesse e às vezes tomasse conta. Né? A gente tem, eu acho que esse foi um dos aprendizados do próprio Davi, né? Quando Absalão se rebela contra ele é lento para tomar a decisão. Ele está com o coração de pai, ele amava o Absalão, ele gostava dele, ele não queria o confronto, ele não queria eliminar, ele deveria ter, quando ficou sabendo que o Absalão estava lá na porta falando aquelas coisas, ele deveria ter imediatamente prendido ele para sempre em algum lugar, ou exilado ele, ou executado ele. Né? E aí ele não faz isso naquela esperança, talvez, de um pai que quer ver o filho mudando, e que às vezes o líder e o pastor fica assim também, porque às vezes quem está se rebelando é alguém que o pastor ama. Né? E aí ele vai postergando. Quando ele está deitado na cama para morrer, e ele chama o Salomão para conversar, e agora o outro filho de Davi, o Adonias, está se rebelando, Davi dá ordens para Salomão lidar com aquela rebelião de forma muito específica e muito radical. Né? Ele aprendeu. E aí a gente vê que Salomão executa as ordens e ele consegue ter paz durante todo o período em que ele governa Israel. Então, rebelião a gente resolve muito rápido. Né? E nesse caso, o tempo é fatal para você não deixar a coisa avançar. E aí, às vezes, diferentes igrejas vão ter sensibilidades diferentes sobre o que é rebelião ou não. Então, o que é uma rebelião e como é que eu diferencio isso? Às vezes vai ter líderes que discordam de uma coisa que tu acha que tem que ser de um jeito e ele acha que tem que ser de outro. Isso é rebelião? Ou ele discorda, mas dá um passo além. Ele vai lá e critica um outro cara. Tu não acha que aquele negócio ali que o Mateus fez do jeito A não devia ser do jeito B? Eu acho, mas o Mateus não entende. Isso já é rebelião ou é um passo além? Onde é que está o ponto de corte de começar a ser uma rebelião? Você tem que diferenciar a intenção da pessoa. Né? Então, assim, receber crítica não é rebelião. Então, às vezes a pessoa ela quer criticar uma coisa que você está fazendo e ela não tem coragem de te criticar rápido e diretamente, imediatamente no momento que ela viu você fazendo. Então ela meio que vai conversar com outras pessoas para calibrar o sentimento dela. Isso não é bom, isso não é legal, mas isso não é rebelião. Né? O objetivo dela não é minar as outras pessoas e tomar o seu lugar, ou tirar as pessoas, ou impedir alguma coisa de acontecer. Ela está incomodada, ela não sabe lidar com o incômodo dela, ela resolve lidar com o incômodo dela de forma errada. Então você precisa sentar com essa pessoa e ensinar ela a lidar com o incômodo dela. Falar assim, quando você tiver um problema, uma discordância, não adianta você falar com fulano, porque o fulano não pode resolver isso. Você tem que falar comigo, só eu posso resolver isso. Se eu tomei a decisão de ir para a direita e você reclamar e falar que queria ir para a esquerda, se você falar comigo, eu posso tomar a decisão de ir para a esquerda e explicar por que nós vamos continuar indo para a direita. Se você falar isso com o fulano, ele não vai fazer nada em relação a isso. A não ser daqui a pouco também ficar insatisfeito e também diminuir o ritmo, diminuir o passo e não investir tudo naquilo ali. Então, às vezes a intenção do cara é reclamar, expressar opinião, alinhar a mente, etc. Isso não é rebelião. Rebelião é quando a pessoa está mal intencionada. É quando a pessoa, de alguma maneira, quer minar o seu poder de tomada de decisões
e trazer um pouco para si ou para alguma outra situação. Nós enfrentamos, há muitos anos atrás, uma situação de rebelião aqui na igreja de umas pessoas que tinham vindo de uma igreja que o sistema de decisão era congregacional, era em assembleia, né? E aí tudo que se fazia na igreja que eles participavam, reunia a igreja, quem propõe, quem apoia, e aí fazia a votação, e aí a votação que definia, e o pastor era tipo empregado da igreja, ele tinha que seguir aquelas orientações da assembleia. Eles vieram aqui para Betânia, e aqui o nosso sistema ele é semi-episcopal, né, ou semi-presbiteriano. Então tem um conselho eleito pela igreja a cada 2 anos. O conselho toma algumas decisões, principalmente as decisões de ordem financeira. O pastor não pode ficar mandando no dinheiro da igreja, e tem um controle, e isso protege inclusive o pastor e a igreja. Mas o pastor tem poder de tomar um monte de outras decisões. Então, se eu vou trocar um líder de ministério, eu não preciso fazer uma assembleia para trocar o líder de ministério. Eu posso trocar o líder de ministério, né? Então, se eu for direcionar que ano que vem toda a igreja vai fazer, ao invés de grupos caseiros, vai ser culto na quarta-feira na igreja. Eu posso fazer isso, né? E aí esse pessoal começou a marcar almoços com pessoas da igreja, e eles eram muito legais, muito simpáticos. Eles levavam as pessoas para almoçar na casa deles, e quando sentava, começava, o Mateus é muito autoritário, o Mateus é assim, como seria melhor se a gente tivesse um processo de tomada de decisão mais participativo, mais não sei o quê. Então o que eles estavam querendo com isso? Eles estavam querendo minar o meu poder de tomada de decisão na igreja para poder trazer para si ou para um sistema que eles queriam. Isso é rebelião. Então existe uma intenção por trás de uma mudança, uma subversão do sistema, uma subversão das relações hierárquicas de poder, e isso precisa ser sufocado imediatamente. Uma mini conspiração. É. E aí, mudando de assunto mais uma vez, chegando já na finaleira aqui do nosso podcast, Mateus, tem um outro tópico que surge bastante, que eu vejo os pastores falando bastante, perguntando muito, e o Andy Stanley tem uma frase que ele fala assim, tem coisas que não é um problema para ser solucionado, é uma tensão para ser gerenciada. Então tem coisa que tu não vai resolver e acabou. Aquela tensãozinha sempre vai estar ali, tu vai ter que equilibrar da melhor forma, mas sempre vai ter tensão. Eu acho que uma dessas áreas é a relação entre família e igreja. Tempo para a família, tempo para a igreja. A igreja sempre vai querer mais, sempre vai ter mais problemas e mais demandas. Se tivesse mais 10 horas na agenda, poderia facilmente preencher com coisas da igreja. E a família sempre vai querer mais também. Tua filha sempre vai querer mais tempo contigo, a tua esposa sempre vai querer mais tempo contigo. E essa é uma tensão que tem que ser gerenciada. Quais critérios tu usa para equilibrar isso, para gerenciar isso? Como que eu sei que eu estou passando tempo demais com a família em detrimento da igreja, deveria puxar a corda mais para cá? Ou quando que eu sei que eu estou exagerando no meu tempo ministerial e estou deixando a minha família de lado demais? Como é que eu equilibro isso daí? Você tem princípios? Eu acho que você precisa ter clareza, e isso vai variar de família para família, porque varia de personalidades para personalidades de pessoas também, né? Você precisa oferecer o que a sua família precisa, não o que ela quer. Isso vale para a igreja também, isso vale para os membros da igreja também. As pessoas, se você é uma pessoa que sei lá, que é legal, que resolve problemas, que é útil e etc., as pessoas sempre vão querer mais de você, né? Então você precisa ter clareza nessa situação. Cara, o que minha família precisa? Quais são as necessidades da minha família? O que a minha mulher, ou se é uma mulher que está liderando meu marido, né? O que meus filhos precisam? E aí você tem que suprir isso, a necessidade deles. Na Bíblia, nós não encontramos nenhuma relação que propõe equilíbrio. Não existe nenhuma relação que fala que a gente tem que equilibrar o tempo que a gente está servindo a Deus e o tempo que a gente está com a família. Não tem nenhuma relação que fala Deus, família e igreja, né? Como as pessoas colocam às vezes. Assim, não tem como eu servir Deus fora da igreja, né? Deus
Deus e a igreja é a mesma coisa, né? Do corpo de Cristo é a igreja. Então eu vou servir Cristo servindo a igreja. Eu preciso, o máximo possível, inserir minha família no contexto da igreja. Porque se minha família estiver inserida no contexto da igreja, eles também servirem a Deus na igreja, isso vai ser muito mais fácil de administrar. Nem sempre acontece assim, nem sempre acontece também nessa proporção. Então, isso é uma tensão que vai existir e que você vai precisar, se você quiser ser um líder eficaz, se você quiser cumprir tudo o que Deus quer para você, você vai precisar sacrificar também tempo com a família para poder servir a Deus. Então você imagina comigo se Pedro falasse com Jesus assim, não, Jesus, eu não posso ficar viajando com você por Israel, pela Galileia, pela Judéia e não sei o quê, porque eu preciso estar de noite em casa com a minha esposa. Eu combinei com a minha esposa que todo dia, 10 horas da noite, a gente vai tomar um vinhozinho ali, olhando a lua ali na praia de Cafarnaum. Não ia funcionar. Pedro, para poder seguir Jesus, sacrificou a família. Jesus falou sobre isso em vários momentos. Vocês estão deixando pais, mães, filhos e etc e tal, e vocês vão receber 100 vezes mais isso tudo, né? E ainda a vida eterna. Então, a proposta do reino era uma proposta de sacrifício. Então você vai sacrificar, a família vai sacrificar pelo reino de Deus. Um dia Deus vai recompensar todos eles por conta disso. E em alguns momentos você tem que confiar que Deus cuida da sua família até melhor do que você, né? Agora, o que eu já vi acontecendo também que aí está errado? A pessoa usar a igreja como um refúgio para fugir da família. Aí é diferente. Então a pessoa não está com problema em casa, está com problema com a mulher, está com problema com os filhos, está com problema com o marido, não gosta do ambiente da casa, não gosta de estar em casa e fica usando a igreja para não fazer o que a família precisa. Então a pessoa começa a negligenciar a necessidade da família. Aí isso vira um problema. A igreja não é para ser um refúgio para você fugir de situações e problemas que você precisa resolver dentro de casa. Né? Da mesma maneira que eu vejo pessoas que não querem servir a Deus e usam a família como desculpa. Ai, minha mulher precisa de não sei o quê. Ai, meu filho precisa de não sei o quê. Ai, eu tenho que dar mais atenção para eles. Ai, minha família é meu primeiro ministério. Ai, não sei. É todas essas frases de efeito que não tem em lugar nenhum da Bíblia escrito. Né? Paulo ele vai falar que a gente precisa cuidar dos da casa no sentido financeiro, quando ele está construindo uma ideia de organização das finanças da igreja. Então eu não posso deixar de cuidar financeiramente da minha família, abandonar eles ficarem à míngua, porque eu estou direcionando as finanças para outro lugar e a minha vida para outro lugar. Eu cuido da necessidade da minha família. Mas nessa tensão, eu não posso tentar achar um meio termo, um equilíbrio. O equilíbrio não resolve a tensão. O equilíbrio te tira daquilo que Deus gostaria que você fizesse. Perfeito, Matheus. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aí boa parte, pelo menos, dos principais problemas e coisas tensas do Ministério Pastoral. Eu acho que isso aqui vai dar um bom auxílio para vários pastores aí que estão passando por esses problemas, que o dia já passou e hoje já amadureceu várias soluções para lidar com eles. E aí, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta, que para ti, qual que é a coisa mais difícil de lidar da vida pastoral, na tua opinião? A número 1, qual que é a pior coisa, mais difícil? Número 1 é remotivar pessoas que desmotivaram. Eu acho que essa é a mais complicada. Porque quando as pessoas estão motivadas, elas topam resolver pecado, resolver conflito, trabalhar na igreja, fazer o que precisa fazer, elas doam dinheiro, tempo, talentos e show. Quando a pessoa ela estava motivada, ela desmotivou, remotivar é o mais difícil. Porque ela começa a te encher de desculpa, ela começa a querer ter um monte de justificativa porque ela está fazendo de um jeito e não vai fazer de outro. E aí isso vai tornando o ministério mais cansativo, as ações mais cansativas. Então, esse é um daqueles casos que é melhor você não deixar a pessoa perder a motivação do que ela perder e depois você tentar
motivar de volta. E para mim, pelo menos, essa é a parte mais difícil da coisa. Até porque como eu sou uma pessoa normalmente motivada e automotivada e eu tô sempre assim, para mim é muito fácil perder de vista que uma pessoa do meu lado não tá sentindo a mesma coisa. Para mim é tipo assim, cara, é tão óbvio que a gente tem que entregar a vida para Jesus, como é que você não tá entregando a vida para Jesus, no sentido literal da palavra, né? E aí, por causa disso, para mim fica um pouco difícil, é um ponto cego para mim, e que às vezes eu preciso parar, desacelerar, ir lá e tentar remotivar uma pessoa que desmotivou. Para mim isso é o mais difícil. Por personalidade é difícil de empatizar com esse sentimento. Então tá, Matheus. Obrigado aí por mais um bate-papo e até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Matheus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.